Meu nome é Lucas Lucena, sou pós-graduando em Patologia das Construções pelo IPOS e graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Sergipe, local que, junto com os coautores, desenvolvemos essa produção científica. Ela vai tratar da análise qualitativa da aplicabilidade de ensaios não destrutivos na perícia de reservatórios de concreto armado. E já falando desses reservatórios de concreto armado, a gente, por estudos realizados lá no próprio estado de Sergipe, a gente vê que a falta de inspeções está claramente associado ao mau envelhecimento dessas estruturas. E isso leva à diminuição drástica da vida útil delas. Em 2017, a gente teve casos de, por motivos de falta de inspeção, quedas de reservatório em uma escola no interior do estado. Então, isso traz para a gente a necessidade de se impor sérios e rigorosos planos de inspeção e manutenção nessas estruturas. Então, fazendo uma revisão de literatura, o professor Shuhei Asa, lá da Universidade da Califórnia, mostrou que a inspeção visual, por mais que ela seja de extrema importância, a gente deve reconhecer que ela traz algumas informações subjetivas por não detectar algumas manifestações patológicas ocultas. A gente tem também o professor Marcelo Medeiros, o professor Paulo Helene, trazendo que somente a inspeção visual não pode definir o término da vida útil de uma estrutura. Ela deve ser amparada em sérios critérios e uso de alguns equipamentos. E é aí que entram os ensaios não destrutivos, caracterizados por Neville como um complemento fundamental da inspeção visual, porque eles conseguem detectar falhas em algumas estruturas sem danificar o material. A gente pode citar também o professor Carlos Henrique de Carvalho, que fala e evidencia a portabilidade dos equipamentos que realizam ensaios não destrutivos e utilizados bem também no monitoramento in situ da qualidade, ainda pensando já na fase de produção, não somente na inspeção durante o uso. E um estudo bem recente, realizado lá em Manaus, mostra que o diagnóstico precoce de manifestações patológicas em estruturas pode trazer para a gente intervenções menos onerosas nesses reservatórios, em qualquer estrutura de concreto armado. Então, em relação aos ensaios não destrutivos, eu posso citar ultrassonografia, posso citar esclerometria, pacometria e muitos outros. Esses três, basicamente, foram utilizados nesse presente estudo. O objetivo desse, então, é avaliar a importância de ensaios não destrutivos na perícia de reservatórios de concreto armado, reservatórios elevados, construídos em concreto, possibilitando esse diagnóstico precoce. Então, em relação à metodologia, cabe falar um pouco do objeto de estudo. Foram 3 reservatórios similares, lá na cidade de Aracaju, com uma idade basicamente de 20 anos. Esse reservatório foi modelado em BIM, foi modelado em 3D aqui, reservatórios de paredes de concreto armado, 4 pilares centrais, e a gente tem 2 cubas para fazer o armazenamento da água, o acesso por uma escada vertical, lá engastada em um dos pilares, e tem o térreo e mais 2 patamares, onde a gente fez a análise da estrutura no térreo, no primeiro e no segundo patamar. Falando dos materiais e métodos ainda nessa metodologia, foram escolhidos 50 pontos amostrais aleatórios nos 3 reservatórios, em pilares e paredes. Então, esses 50 pontos amostrais foram distribuídos 22 em paredes e 28 em pilares. E o porquê de fazer isso? A gente pegou 50 pontos amostrais que, a partir da inspeção visual, fossem pontos bons e que, pelo meu sentido da visão, não fosse possível diferenciar a qualidade entre eles. Então, para mim, eram 50 pontos iguais e bons. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu quero mostrar a aplicabilidade dos ensaios não destrutivos, eu tenho que mostrar que eles conseguem enxergar algo que a minha limitação sensorial não consegue. Então, é isso que a gente vai ver nos resultados. Em relação à metodologia, foi feito o ensaio de parcometria utilizando o parcômetro Profoscope da Prosec para fazer a localização das armaduras. Com as armaduras localizadas, a gente realizou o ensaio de ultrassonografia,
utilizando o método de transmissão indireta nas paredes e o método de transmissão direta nos pilares, já que nos pilares a gente tinha acesso às duas faces do elemento estrutural. Foi feito todo o cuidado utilizando a NBR 8802, o uso de barra de calibração, geocondutor apropriado, e em seguida, em todos os 50 pontos foi feito o ensaio de ultrassonografia e nesses mesmos 50 pontos foi feito o ensaio de esclerometria, utilizando também o esclerômetro Schmidt da Prosec. E é importante ressaltar aqui, por existir uma influência da carbonatação, da frente de carbonatação no resultado da esclerometria, houve-se uma prudência metodológica aí em pegar algumas amostras e fazer um ensaio de carbonatação para ver se há ou não o nível de influência nesse caso, como mostra o autor Campos aí em 2019. Basicamente, os resultados, como é que a gente vai trazer? Já uma tabela de Canovas, uma tabela bem consolidada, mostra uma relação direta entre a homogeneidade do concreto e a velocidade do pulso ultrassônico, nesse elemento estrutural analisado. Então, a gente consegue, a partir da velocidade de propagação, classificar a qualidade do concreto. Então, velocidades maiores de 4.500 metros por segundo, excelente. Então, eu posso classificar em excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Então, para cada um dos 22 pontos das paredes que foram feitos um ensaio de ultrassonografia, foi colocado aqui, para cada um deles, o valor da velocidade de pulso ultrassônico e, utilizando uma legenda de cor, a gente consegue já facilitar o entendimento desse gráfico, já plotando quais barras dessas foram excelentes, quais são bons, e a gente já começa a perceber uma coisa. Aqueles 22 pontos de paredes que, na minha concepção, na minha inspeção visual, eram todos iguais e de qualidade boa, o ensaio de ultrassonografia já consegue mostrar só nesse resultado que existe sim diferença, baseado na classificação de Canovas. Da mesma forma que foi feito para as paredes, para os pontos amostrais nas paredes, foi feito também para os pontos amostrais dos pilares, e mais uma vez já evidenciando que existe sim diferença na qualidade desses pontos que a inspeção visual não conseguiu diferenciar. Então, as paredes aqui a gente coloca um gráfico resumindo o percentual desses pontos e os pilares. Dá para perceber e salta aos olhos um pouco a diferença entre esses dois gráficos. A diferença é explicada e já era prevista no início do estudo da metodologia por conta da diferença dos métodos de transmissão, direto e indireto. Foi por conta disso que já desde o início da metodologia foram separados os pontos de paredes e pilares, pois já desconfiava-se de que existiria uma certa diferença. Então, o rigor metodológico do trabalho já fez essa divisão. Tem diferença na VPU realmente nos arranjos direto e indireto, isso já foi mostrado em alguns estudos, como o de Souza e outros autores em 2020. E aí, a gente falando do resultado em si, das paredes dos pilares separadamente, 72,7% desses pontos amostrais analisados nas paredes divergem da nossa classificação da inspeção visual, que era como boa. Então, o ensaio de ultrassonografia aqui já está dizendo que 72% dos pontos nas paredes que a gente achava que estavam bons em termos de qualidade, de homogeneidade, não estão. Da mesma forma para os pilares. A mesma ideia foi levada para o ensaio de esclerometria. Evidentemente que uma tabela bem parecida foi utilizada, um autor chamado Odmeggio, uma pesquisa recente, e a gente vai analisar, vai fazer uma relação direta entre a qualidade do concreto superficial e o índice esclerométrico médio. Não é uma relação da qualidade com a resistência superficial, mas com o próprio índice esclerométrico médio. Então, não houve necessidade de fazer correlações. Então, o resultado da esclerometria, a gente também plota em gráficos com controle de cores ali, com a legenda de cores, e assim, para as paredes, os 22 pontos e os 22 pontos dos pilares, enumerados de 23 até 50 para fechar todos eles.
E agora sim, salta aos olhos ainda a diferença da qualidade desses pontos que a nossa inspeção visual inicial não tinha conseguido perceber. Para a esclerometria, é fácil ver que para as paredes e para os pilares, as cores estão parecidas, os percentuais estão parecidos, diferentemente da ultrassonografia, por um simples motivo. Aqui não existem dois arranjos diferentes, a esclerometria é feita de uma forma só, tanto nas paredes quanto nos pilares. Em relação à divergência da inspeção visual, que na nossa primeira análise todos os 50 pontos estavam bons e não tinha diferença nenhuma, aqui se a gente considerar 31,8% das paredes, dos pontos nas paredes, foram classificados como razoável, então já não é bom. E para os pilares, esse número foi de 32,1%. Foi feito alguns ensaios, alguns pontos de ensaio de carbonatação e não foram identificados indícios significativos de frente de carbonatação. E agora sim, como foi feita a correlação qualitativa entre esses dados? Não foi feita correlação quantitativa, mas qualitativa. A gente dividiu os dados da VPU, do ultrassom, em dois grupos. Um grupo de VPU alta, acima de 3.500 metros por segundo, e um grupo de VPU baixa. Então, eu tenho VPU alta e baixa. E índice esclerométrico alto e baixo. E foram propostas 4 classes. Classe 1, VPU e índice esclerométrico altos. Classe 2, VPU alto e índice esclerométrico baixo. E assim por diante no mesmo raciocínio. Por quê? O ultrassom vai avaliar a homogeneidade do concreto. Então, é mais uma análise do interior do concreto. A esclerometria está avaliando a superfície. Então, nossa ideia aqui é tentar avaliar. Será que aqui tem a parte interna e externa boas? A parte interna boa e a externa ruim? Então, essa é a proposição dessas classes, que pode ser levada para uma matriz. Graficamente, eixo X e Y, eixos ortogonais, e aí classe 1, 2, 3 e 4. Quando a gente joga esses resultados em um gráfico de dispersão, só para correlacionar esses dois pontos, a gente consegue ver precisamente as 4 classes da matriz aplicadas lá. Os pontos daquelas regiões que tinham uma VPU alta e um índice esclerométrico alto, indicando que há indícios de que está tudo bem realmente naquele ponto. E pontos que, quando classificados na classe 4, a gente vê que ele tem velocidades de pulso ultrassônico baixos e índice esclerométrico baixo. Então, é um ponto que passou batido, passou despercebido na minha inspeção visual, mas que agora eu tenho em mãos um método, uma ferramenta para dizer, espera aí, essa análise qualitativa pode me fazer chegar nesse ponto a mostrar o que está na classe 4 e fazer uma análise melhor. Fazer, às vezes, um ensaio de potencial de corrosão, fazer uma janela de prospecção, uma abertura. Então, isso daqui mostra que 62% dos pontos agora correlacionados não estão de acordo com a nossa percepção inicial. Então, 62% aqui ou está na classe 2, 3 ou 4. Só há um que está os dois bons. Então, 62% dos pontos passaram batido na nossa inspeção visual. E essa ferramenta, portanto, cumpre o objetivo dela de mostrar que há diferença sim nesses 50 pontos, cumpre o objetivo de mostrar que existe sim uma importância, uma relevância no uso de ensaios não destrutivos para auxiliar no trabalho do perito, no trabalho do inspetor, até no trabalho do vistoriador. Como sugestão desse trabalho científico é realmente conceber estudos um pouco mais aprofundados, tanto na correlação agora quantitativa, quanto em entender melhor essa relação entre o método de transmissão direto e indireto da ultrassonografia. Aqui tem algumas referências e quero agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho. Muito obrigado.